Esse vídeo de hoje é para conversar com você sobre 7 adubos e fertilizantes, alguns para aplicar de forma foliar sobre a planta, outros para aplicar só lá no solo. Vou mostrar como preparar e como aplicar para ajudar aí na reprodução e também no crescimento das suas plantas e na floração. Esse vídeo também é para atender um amigo inscrito aqui do canal, o Luciano. Ele colocou assim: Marcos, suas dicas têm salvado minhas plantas, preciso da sua ajuda sobre adubo e fertilizante, foliar e para o solo. Quais me indica? E quem acompanha o canal sabe que aqui eu dou muita dica sobre adubo, sobre fertilizante. E hoje eu separei aqui alguns deles que a gente mais usa para poder deixar a dica para você. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Isso Tudo Bem. Quem fala aqui é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. E se já gostou do tema, deixa o joinha, compartilha o vídeo e se inscreve caso não seja inscrito por aqui. Vou falar para você hoje a respeito então de alguns adubos que nós usamos aqui no cultivo das nossas plantas, das nossas suculentas há mais de 2 anos, então com certeza é garantido aí que só faz bem e que só traz benefícios, né? E por que eu tô falando isso? Porque hoje o vídeo vai ser para falar para você sobre os benefícios e o perigo também de não saber usar os adubos e fertilizantes. O primeiro deles é a farinha de osso. Quem acompanha vê que a gente mostra direto aqui, usando 1 colher para cada litro d'água ou 1 colher para vaso grande, se for colocar ele lá na forma da farinha. A torta de mamona é a mesma coisa, a gente usa 1 colher grande para cada litro d'água que a gente vai usar, ou então colocando lá 1 colher para cada vaso grande, né? Um vaso aí que caiba uns 12 litros de substrato, por exemplo. O esterco de gado, a gente precisa curtir ele para poder usar. Curtir é você molhar ele e deixar ele no sol ali uns 5, 6 dias pelo menos, para poder curtir, e depois você pode usar tranquilamente nas plantas. Aqui normalmente eu uso ele muito nas hortaliças. Tem também um mix de adubos, que é a mistura aí de vários adubos. Casca de ovo, casca de banana, torta de mamona, borra de café, um pouquinho de esterco, tudo junto. Então a gente faz esse mix também. Esses aqui normalmente a gente costuma usar ele no substrato quando vai preparar. Tem também os líquidos. Tem esse daqui, ó, que é um fertilizante mineral 414-8, que eu gosto muito de usar ele. Ele é foliar e ele é um NPK, então eu gosto bastante por causa dessa fórmula aqui, ó, que é 414-8, significa que o 14 ele tem mais fósforo. Isso vai ajudar bastante na reprodução da planta. Aqui normalmente quando eu vou preparar, eu coloco 1 tampinha dessa para cada litro d'água e vou lá e pulverizo a planta. Esse é para jogar por cima, porque esse, ó, ele é via foliar, tá vendo? Então é bem importante que você leia, porque tem adubos líquidos que mesmo sendo líquido ele é para jogar no substrato, como é o caso desse aqui, ó, que é o Forte Cactus, que é 1 tampinha para cada litro d'água também, mas normalmente eu uso até menos que 1 tampinha porque ele é bem forte. Tem o Forte Suculentas, que é a mesma coisa, no caso aí a marca mesmo do fertilizante é essa, ele é fertirrigação solo, então significa que ele é para colocar no solo. Hoje eu vou usar aqui, ó, a farinha de osso, já preparei aqui. Isso aqui é só uma garrafinha mesmo para mostrar para você. E vou usar também esse daqui que é via foliar, que é o 414-8. E por que eu estou explicando para você que eu vou usar os dois hoje? Porque um é via foliar. Então eu vou aplicar para você e mostrar como que a gente utiliza para não haver enganos na hora de aplicar. Porque se você aplicar um adubo que é solo na folha, você pode queimar e matar a sua planta. Então, ó, são 2 tampinhas aqui, porque esse pulverizador ele tem 2 litros, e aí eu vou fazer aqui a aplicação já para mostrar para você. Esse que eu comecei mostrando aqui, ele é a farinha de osso, que é 1 colher para cada litro d'água. Então essa daqui, ela é via solo, ela não pode ser jogada de qualquer forma em cima da planta. Uma vez ou outra, pode ser que na hora que você for aplicar, pode cair em cima de uma folha, em cima de uma planta. Mas aí depois você vai lá com um pulverizador, um borrifador e borrifa uma aguinha ali e limpa a planta, né? Mas sempre entre uma planta e outra tem um espaço vago. E é assim que a gente faz aqui a fertilização, a adubação com os adubos que é para jogar no solo. Que significa fertirrigação solo. Que significa então jogar no solo, não pode jogar em cima da planta. Por que eu estou destacando bem este assunto? Porque algumas pessoas deixam nos comentários que usou algum tipo de adubo ou fertilizante
e acabou queimando a planta. Isso pode ser que a pessoa jogou na planta, em cima da planta, um adubo que era de solo, não era foliar, e ela jogou em cima da planta e depois pode ser que prejudicou a planta, né? Queimou e até prejudicou. Então é muito importante você realmente ler o rótulo e ver se aquele adubo, se aquele fertilizante, ele é via foliar ou ele é fertirrigação via solo. Essa informação, por mais que ela pareça simples, ela é uma informação que pode fazer toda a diferença. Se você aplicar um fertilizante, um adubo, que é via foliar como esse daqui, você pode jogar ele tanto na folha da planta, quanto ir lá no substrato e molhar o substrato, que não vai fazer mal nenhum para a planta, porque ele serve para você pulverizar ou borrifar e aplicar na planta toda. Mas o contrário não pode acontecer. Você não pode usar um adubo, um fertilizante que é via solo, que ele é fertirrigação via solo, e jogar em cima da planta, porque isso pode causar queimadura, feridas e levar a sua planta à morte. Então, quando você me vê mostrando um adubo aqui, dando dica dele e jogando em cima da planta, como eu estou fazendo agora, é porque ele é via foliar. Não tem problema nenhum acertar a planta toda e o substrato todo. Uma outra informação também que parece ser simples, mas que faz toda a diferença, é você fazer a fertilização da sua planta ao final do dia, quando você tiver certeza absoluta que não vai bater mais sol naquela planta. Porque durante a noite ela vai absorver tudo isso aqui, ela vai reter aí os nutrientes através dos estômatos que elas têm nas folhas, a gente não consegue ver, mas elas têm tipo umas microboquinhas que absorvem tudo isso aqui durante a noite. No outro dia já não tem risco aí de queimar a sua planta, quando o sol bater nelas. Uma outra informação também que faz toda a diferença. Me perguntam muito, Marcos, mas o adubo quando ele é líquido, ele sendo líquido eu posso jogar em cima da planta? Na verdade não, porque nele vem escrito, mesmo sendo líquido, vem escrito se ele é via foliar ou se ele é via solo. Passado para você então as dicas dos adubos, fertilizantes e as informações, eu vou seguir então agora mostrando para você os benefícios, né? Quando você usa na medida certa, ele vai trazer para você desenvolvimento da planta, e um dos primeiros desenvolvimentos da planta é o crescimento, é o nascimento das folhas, porque toda planta, a primeira coisa que você observa se ela está desenvolvendo é a questão de uma folhinha nova. Você olhou para sua planta, viu que ela está liberando folhas novas, significa que ela está em desenvolvimento e que ela vai crescer numa boa. O segundo benefício que o fertilizante e o adubo na medida certa vai trazer para sua planta é a questão do crescimento. Você vai ver que além das folhinhas novas, a sua planta ela está crescendo de forma geral e que as folhas de baixo estão grandes e que as folhas de cima continuam brotando e nascendo novas folhas. Então ela está crescendo, desenvolvendo num geral. E eu decidi fazer esse vídeo hoje também, mostrando alguns adubos e fertilizantes, porque mesmo quando eu faço um vídeo aqui de artesanato, de reciclagem, as pessoas me perguntam nos comentários qual adubo que a gente utiliza. Graças a Deus tem chegado muitos amigos e amigas novas por aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, aqui com a gente no canal. E é por isso que de vez em quando eu faço um vídeo sobre adubo e sobre fertilizante. Muito importante também deixar para você a informação de que, embora eu tenha mostrado para você aqui hoje 7 opções, normalmente a gente usa uma por mês. Eu não uso todas elas. E como você pode ver, ó, o desenvolvimento aqui é geral. As plantas crescem, elas brotam, elas desenvolvem. Então significa que está dando certo o cultivo e que toda dica que eu passo para você, primeiro ela foi testada aqui no nosso cultivo. Quando dá certo aqui, eu corro e passo a dica para você também. Mas continuando sobre o benefício do crescimento, quando a gente fala crescimento não são só as gigantes, porque tem suculentas que ficam pequenas, como a Lovely Rose, mas é importante você ver, olhar para ela e sentir que ela está desenvolvendo, que ela está crescendo. Ela não vai virar uma gigante, porque ela não é uma suculenta gigante, ela é de porte pequeno, mas ela precisa estar com a roseta bem formada, bem bonita, e você olhar para ela e ver desenvolvimento, como é o caso dessas aqui, ó.
Ainda sobre a questão do benefício do crescimento, usando aí os adubos na medida certa e o fertilizante também, eu vou usar aqui para comparar essas gilvas aqui, ó. Tem ela na forma cristata e tem ela na forma comum. No caso da cristata, a gente vê aqui, ó, muito desenvolvimento e crescimento das folhinhas. E já a maior, a de forma comum, ela está crescendo também bastante. Então a planta todinha, ela está desenvolvendo tanto caule quanto folhas. Isso também é uma forma de reprodução, porque a primeira forma de uma planta reproduzir é reproduzindo folhas novas. Depois é que vem a reprodução de novas mudas. Então, se você aplicou aí um adubinho, um fertilizante de leve nas suas plantas e começou a ver folhas novas, pode ter certeza que ela está desenvolvendo. Em relação a crescimento, é importante também você observar que se a sua planta está crescendo meio que semanalmente, quinzenalmente. Aqui, normalmente, eu costumo comparar o crescimento delas semanalmente. Quem acompanha o canal viu que há 20 dias mais ou menos eu fiz aqui o replante dessas mudinhas que chegaram para mim lá da Creuza. Elas vieram sem raiz para a gente fazer um teste se ia dar certo. Eu deixei enraizar, quando enraizou, começou a liberar as primeiras raízes, eu plantei aqui e fiz um arranjo para poder ter paciência de ver elas desenvolvendo, né? Porque a gente faz o arranjo e aí elas vão desenvolvendo e ficando bonita. Quem viu o dia que eu fiz, viu que todas as suculentas ficaram afastadas umas das outras e a gente conseguia ver as pedras, os enfeites, um pouco de substrato. E hoje, ó, a gente quase nem vê mais a casinha que já está ficando escondida aqui debaixo da planta. As pedras também a gente vê muito pouco delas. Substrato a gente já não vê mais, ó. E por que eu estou falando para você isso? Significa que a gente usando o adubo e o fertilizante do jeito certo, a gente só tem a ganhar, a gente só tem benefícios em usar. O perigo está em não saber usar. Às vezes você ouvir falar que um adubo, um fertilizante é bom e você vai lá e coloca demais. Ou então ele é para colocar no solo, você joga em cima da planta e acaba dando alguma coisa errada aí, tá bom? Mas deixando todas as informações para você, eu tenho certeza que se tinha ainda algum desses vacilos aí, com certeza agora você vai conseguir fazer de forma melhor. E também esclarecendo, porque a gente que passa dica aqui no canal, a gente tem a obrigação de deixar tudo bem esclarecido, porque eu já vi algumas vezes algumas pessoas jogando adubo em cima das plantas de qualquer jeito. Mesmo adubo pesado, jogando em cima das folhas. Então, é bem importante a gente saber essa diferença entre o foliar e o fertirrigação via solo. Muitas vezes as pessoas fazem esse vacilo, esse erro, porque realmente ainda não sabe o jeito certo, né? Às vezes viu alguém dando uma dica e não foi muito bem explicado. Então hoje fica para você ir bem explicadinho para não acontecer mais problemas. O terceiro benefício do uso do fertilizante e do adubo na dose certa e do jeito certo é a reprodução. Aqui, como você pode ver, para todo lado que você olha, você consegue ver essa letícia reproduzindo, dando muita mudinha. Quase todas elas aqui agora no momento tá com uma hastezinha de muda, então logo logo terá várias letícias por aqui. Também o aiônio, né? O aiônio kiwi, que também quando eu comprei era uma roseta num pote 6, pequenininha, e hoje ó, ele já está lotado de muda, porque a gente coloca neles também um adubo aí foliar uma vez por mês. Eu gosto de aplicar o adubo foliar ou fertilizante foliar, porque aí atinge a planta toda e ela desenvolve numa forma geral. Porque uma boa parte dos adubos e fertilizantes via solo, quando você aplica no solo, quem vai digerir primeiro são os bichinhos que estão no solo e depois é que eles vão liberar para a raiz da planta. Em relação à reprodução, vale muito a pena você ter as duas opções, tanto um para você colocar lá no substrato, quanto um para você aplicar de forma foliar, porque as plantas elas desenvolvem num geral, tanto a planta mãe quanto as mudinhas. Porque às vezes quando você coloca um adubo só lá no solo, as mudinhas elas não conseguem
absorver muito rápido. Quando você coloca de forma foliar, elas vão absorver aquilo ali durante a noite, elas já vão se alimentando e já começa o desenvolvimento e elas ficam muito mais fortes contra ataque de pragas. Além desse 4-14-8 que eu mostrei para você no início do vídeo, fazendo ele de forma foliar, aplicação de forma foliar, tem o sulfato de cobre também que eu não mostrei, mas a gente utiliza ele aqui uma colherzinha de chá, uma colherzinha pequena, para 1 litro d'água. E aí você coloca no pulverizador, no borrifador e vai em cima da sua planta e pulveriza ela toda ali ao final do dia, quando não estiver mais incidência de sol. No outro dia, dependendo da planta, se você perceber que ela está ainda muito encharcadinha na copa dela, se for plantas que têm as folhas num formato de colher, é bom você dar uma soprada e tirar o excesso, né, para evitar qualquer problema. E lembrando também que esses adubos via foliar, a gente não precisa ficar ali em cima da planta molhando ela muito tempo. A gente faz tipo um nevoeiro, jogando só aquela neblina mesmo sobre a planta, porque aí as folhas vão absorver e não fica nenhum tipo de encharcamento sobre a planta, principalmente suculentas. E uma informação bacana e extra para você é quando você plantar suculentas que estiverem ali, suculentas adultas e mudinhas, como essa baciada aqui, ó, e essa outra aqui também de antíqua, então é importante você colocar uma dose ainda menor. Quando as mudinhas são bem pequenininhas, mudas de berçário, por exemplo, ao invés de colocar uma tampa para 1 litro d'água, você coloca ali uma colher rasa num litro d'água e faz a pulverização sobre as mudinhas. E aí elas vão crescendo, desenvolvendo tudo que elas precisam desenvolver numa boa. Estou falando isso porque me perguntam muito também qual tipo de adubação e fertilizante que a gente usa nos berçários. Para mudinhas menores, você pode colocar uma dose ainda menor do que o normal. E também para deixar um exemplo para você, usando essa daqui, ó, que é a minha xará, que é a Sedeveria Marcos. Essa suculenta, essa Sedeveria, ela chegou para a gente tem um pouco mais de 3 meses. E olha para você ver, ó, ela já tem tanto reprodução, muda nova, quanto a haste floral. E aí eu estava aguardando para poder ver como que era a floração da minha xará, que é a Sedeveria Marcos. Agora eu já vi a floração, daqui a uns dias eu vou tirar essa haste floral e fazer mudas com essa haste floral também. A importância de dar um adubinho de leve, um pouquinho pelo menos, desde que a planta chega para você, é o exemplo também dessa daqui, ó, que é a xará da minha esposa Ju, que é a Echeveria Juliana. Quem acompanha o canal sabe que ela também é novinha, ela chegou junto com a Sedeveria Marcos, tem pouco mais de 3 meses, e olha para você ver, já está dando mudas. Aqui no momento ela está com 2 mudas, mas com certeza ela vai dar mais mudas, porque quando eu encomendei ela eu já sabia que ela dava mudas. Então aqui está para você a comprovação e a importância de você fazer um adubinho de leve desde que a sua planta chega para você. O outro benefício de você usar o adubo e o fertilizante também, um pouquinho aí a cada mês, é a questão da floração. Quem acompanha aqui com a gente o canal também, os vídeos, vê sempre floração por aqui, tanto da rosa do deserto, quanto das suculentas, dos cactos, tem sempre muita floração por aqui. E por que eu estou usando o exemplo hoje da floração também? Porque muitas pessoas que eu conheço, que conversam comigo tanto aqui pelos comentários e pelo Instagram, falam para mim que já cultivam suculentas, cactos, plantas em geral há um bom tempo e ainda não viu a haste floral. E fica muito triste porque vê a haste floral para todo lado, mas a delas e as deles não floresce. Então pode ser que você não esteja usando aí o adubo, o fertilizante da forma correta também. E em relação a suculentas e cactos, é importante também a exposição ao sol, pelo menos no mínimo 3 horas de sol, principalmente o sol da manhã. Porque também, respondendo algumas perguntas, as nossas aqui são cultivadas ao tempo, então todas elas tomam sol. Tem as suculentas de meia sombra, né, que gosta de tomar o sol da parte da manhã, a gente já sabe quais são. Então já tem um cantinho aqui só para suculentas que tomam o sol da manhã. Mas já tem algumas outras, como as gigantes, algumas outras aqui,
que gostam de muito sol, então elas tomam aí para mais de 5, 6 horas de sol. Essas suculentas pendentes aqui, normalmente a gente deixa num local que toma só o sol da manhã, que é o que elas gostam. Inclusive no vídeo anterior a esse daqui, eu falei muito sobre algumas pendentes, entre elas tinha também a rosinha de sol, que também gosta do sol da manhã. Então, para quem não assistiu lá o vídeo das pendentes, é um vídeo anterior a esse, é só você procurar aqui no canal que você acha ele aí bem recente. Outra questão também que ajuda bastante a sua planta a desenvolver é toda vez que você fizer poda nela, assim que você fizer a poda, você vai lá e coloca um adubinho de leve ali, um pouquinho de adubo, porque assim que você faz a poda e aduba, isso estimula a brotação. Então as nossas aqui, toda vez que a gente faz poda, terminou de fazer a poda, eu já coloco um adubinho de leve aqui no substrato, perto delas, e elas começam a liberar mudas rapidamente. E reforçando então, só para poder terminar o assunto sobre adubo e fertilizante, a questão do sol, você saber as que gostam de mais sol e menos sol, mas não deixar faltar o sol para elas, porque o sol, ele é o adubo maior, ele é o adubo rei aí para suculentas e cactos, tá certo? Suculentas sem sol realmente não desenvolvem, independente do melhor adubo ou melhor fertilizante, elas não vão desenvolver se você não der para elas a quantidade de sol que elas precisam. Porque é através do sol que elas vão fazer a fotossíntese, que é a alimentação delas por completo. É onde elas vão desenvolver a alimentação que elas fazem, retirando aí do adubo e do fertilizante. Diante aí de tanta informação, se tiver ficado alguma dúvida, eu vou te pedir que deixe nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida, tá certo? E fala para mim aí de onde você assiste aí o conteúdo para a gente saber até onde chega as nossas informações. E falando em comentário, eu quero deixar um abraço especial para uma amiga inscrita aqui do canal. Provavelmente ela tem canal também porque apareceu para mim como Dicas da Deja. Então, um abraço aí para a Deja, ela colocou que é de Maringá, Paraná. Então, um abraço aí para a Deja, um abraço para toda Maringá e para todo o Paraná. Tá certo? E para você que ficou até o final do vídeo, se gostou e ainda não foi inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conhece e que você sabe que gosta de planta e que também precisa de uma dica aí de um adubo e de um fertilizante. E para você que é minha companheira, meu companheiro que sempre está comigo aqui até o final do vídeo, agradeço pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.